Olá, finalmente de volta com mais um Fake Nós, comigo e com ele, o Pirula! É lindo, lindo! São seus olhos, são seus olhos. É isto aí, pessoas! Nós estamos de volta com Fake Nós! Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta aí, tentando acabar com as fake news que circulam na internet. Eu e o meu amigo Pirula. Eita, cara, quanto tempo, hein, meu? Eu espero que vocês tenham sentido nossa falta, né? Só falta a gente estar voltando e o pessoal, de novo esses dois chatos aí. E como você está, meu amigo Gilmar? Eu tô bem, estamos aí, né, tentando sobreviver nessa pandemia, que, como eu te falei lá no comecinho, eu achei que ia ser 15 dias só. Afinal de contas, né, quarentena, 40 dias no máximo. E aí já tá mais de ano aí, a gente nesse vai, não volta, vai, não vai, vai, não volta. It's been 84 years. Na verdade, você sabia que se a gente conseguisse colocar todas as pessoas em casa por 40 dias, de fato a pandemia acabava. O problema é que é impossível colocar todas as pessoas 40 dias, porque tem serviços que não podem parar, né? Então, quem vai fornecer água, energia elétrica, né, todas essas coisas, né? Você tem que ter gente lá, e aí não tem como fazer. É complicado. E além disso tem os interesses, né, econômicos, que sempre entra em conflito aí com a política também. É um assunto muito complicado, muito complicado, que dá margem para várias mentiras. Muitas mentiras. E por falar em mentira, vou lembrar aqui um caso para vocês de 2010, quando um jornalista alemão chamado Jürgen Schmeider, ele passou 40 dias sem falar uma única mentira. Ele estava escrevendo um artigo para um jornal e ele ficou esse tempo todo sendo sincero ao máximo. O resultado foi que ele teve que dormir 8 dias no sofá, porque ele brigou com a mulher dele, e também perdeu vários amigos. Inclusive teve um dos amigos lá que ele acabou denunciando que o amigo dele tinha pulado a cerca. E aí ele acabou falando... Bom, o resultado desse trabalho dele virou um livro chamado Sincero. Olha só, cara, que coisa. Mas, ô Gilmar, eu tenho uma pergunta pra você. Será que ele caguetou porque perguntaram pra ele não podia mentir? Ou será que ele achou que ficar sem mentir era fofocaiar tudo? Porque também não é isso, né? Você também não tá fofocaiando tudo. Você não tem que ligar pra mulher do cara. Você pode só... Ligar, olha que eu fiquei sabendo, deixa eu te falar. Se eu ligar para sua casa, não diga alô, diga alô, Cristina. Exato, né? Eu não tô nem falando que o cara não pode fazer isso, eu só falando que isso não tem a ver com mentira, né? Tem uma certa diferença, né, entre você falar tudo ou você apenas responder quando você for perguntado, né? A gente pode ver na CPI da Covid aí que nem isso os depoentes estão fazendo. Eles não conseguem responder uma única pergunta sem ter que ficar fazendo alguns... Olha, veja bem, eu acho que sim, talvez que não. Os políticos são craques em mentira, né? É verdade. Não, e isso daí independe de qual é o tipo de ideologia que você segue, o tipo de posicionamento político, porque é inerente à profissão você ter que mentir pelo menos de vez em quando. Na verdade, todo ser humano mente, né? É impossível não mentir, não é mesmo? Tanto é que em 2013, na Universidade de Massachusetts, ou de Massachusetts, como diria o Moro, aqui em Massachusetts, concluíram que o ser humano mente cerca de 3 vezes nos primeiros 10 minutos de conversa com alguém que ele acabou de conhecer. E tem também um caso que foi feito um estudo em 2009 para mostrar que isso também não é apenas do ser humano, não. Outros tipos de vida, né, digamos assim, também mentem. Que foi o caso que aconteceu aí, ó, nessa pesquisa na Universidade de Lausanne. E aí o que eles fizeram? Os cientistas, eles criaram 1000 robozinhos e eles programaram esses robozinhos para ficar procurando comida, que era um imãzinho, né? E quando esses robôs encontravam essas comidas, que eram poucas, né, no labirinto, eles chamavam os outros para avisar que tinha comida ali, só que a comida era pouca. E os vencedores, os que achavam as comidinhas mais rápido, passavam essa programação para os seus descendentes, para os próximos robozinhos. Então era como se fosse uma evolução, né? Então os filhos, os pais passavam para os filhos. Seleção natural aí. Depois de 9 gerações só, os robôs descobriram sozinhos que se eles não avisassem os outros dessa comida,
ia sobrar mais comida para eles. Aí que eles começaram a fazer? Começaram a mentir. Então, quer dizer, todo mundo mente. Só que tem um grupo de pessoas, algumas profissões, digamos assim, que exigem mais mentira do que as outras, né? A gente teve aí um grande expoente da mentira na política, que foi um tal de Donald Trump. Não sei se vocês conhecem. Eu não sei, nunca ouvi falar desse cara. E só para você ter uma ideia, o Donald Trump, no tempo que ele ficou lá no mandato dele, lá nos Estados Unidos, ele falou mais de 30.500 afirmações falsas ou erradas. Ou seja, dá mais ou menos 50 mentiras por dia nos discursos dele. Esse levantamento foi feito pelo Washington Post, né? O link tá aqui embaixo para vocês acompanharem, né? Das mentiras, distorções, meias-verdades, erros, né? Um monte de coisa que ele falava, né? Isso quer dizer que tem o presidente de um outro país aí que ainda precisa comer muito arroz com feijão para chegar no nível do grande campeão aí, do mestre, do ícone Donald Trump. Pois é, esse tal presidente de um país que começa com a palavra Brasil, a agência Aos Fatos fez um levantamento e até dia 20 de abril de 2021, o Bolsonaro já tinha falado 2.866 mentiras ou distorções para o público. O Bolsonaro está se esforçando para superar o Trump, hein? Pois é. Ó, então, se a gente calcular aí as 2.866 mentiras pelos 840 dias até o dia 20 de abril de 2021, o Bolsonaro falou mais ou menos 3 mentiras e meia por dia. Aquela meia mentira deve ser aquela hora que ele dá bom dia para as pessoas e a gente sabe que não tá um bom dia assim, né? Essa é a meia verdade, né? Para quem gosta de estatística, né, e a gente vai ver que isso é uma coisa exponencial, no primeiro ano de mandato do Bolsonaro, até abril, ele tinha falado 1.000 mentiras. E no segundo ano, até o mesmo mês de abril, ele já tinha falado 1.800. Então ele está aumentando aí um pouco mais do que dobrando, mais do que a lei de Moore a cada ano. Por exemplo, no dia 24 de março, né, o jornal português Diário de Notícias, ele pegou ali um discurso do Bolsonaro de apenas 3 minutos. Discurso curtinho, uma coisa mais fácil de avaliar. E eles conseguiram encontrar pelo menos 9 mentiras ou distorções, exageros, que o Bolsonaro falou, né, em apenas 3 minutos. Ou seja, nesse vídeo aqui, nesse tempo desse vídeo, ele já deve falar umas 30 mentiras. Acho que é mais ou menos isso, né? Vai saber quanto tempo. Imagina, se você deixa ele falar solto, fica desembestado, né? A quantidade de mentira vai multiplicando. É exponencial. O primeiro exemplo que ele deu nesse discurso dele foi assim: em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. Não foi bem assim, né, Bolsonaro? A gente sabe, né, que tudo que dava para ser feito, na verdade foi feito o contrário, né? Ele fez força para não fazer. Né, inclusive estão saindo aí as denúncias na CPI da Covid, até o vice-prefeito de Manaus tá falando umas coisas pesadas aí, hein? Então vamos ver aí o rumo que isso daí vai dar. Mas, de fato, medidas importantes para combater o coronavírus, digamos que não foi a coisa mais abundante por parte do governo federal. Né? O segundo exemplo aí que o Diário de Notícias mostrou que é falso é que ele disse que o Brasil foi o 5º país que mais vacinou no mundo. E como explicar isso, Pirula? Na verdade, isso daí é meio que uma manipulação, né, daquilo que é mais conveniente ou não. Então, quando é para falar que no Brasil não morre tanta gente, eles pegam as estatísticas de mortes por milhão, ou seja, proporcional, né, ao tamanho da população. E aí o Brasil aparece em 20º, atrás de países que têm, sei lá, 2 milhões, 1,5 milhão de pessoas morando lá, que às vezes morreram 100 pessoas, mas proporcionalmente morreram mais do que no Brasil nesse sentido. Né? Então aí é muito conveniente pegar essas avaliações relativas. Mas quando é para falar que é o 5º país que mais vacinou no mundo, ele pega em números absolutos de vacina. Né? Então a gente não chegou nem nos 10% de população vacinada, mas ele fala que aplicou sei lá quantos milhões de vacina. E aí é claro, né? A gente consegue aí, né, dizer que a gente vacinou uma quantidade expressiva, né? Mas aí é um jeito de você manipular a informação para parecer que você tá abafando e não é bem isso, né? Bom, outro exemplo que o Diário de Notícias mostrou é que
o Bolsonaro disse o seguinte: Em dezembro, liberamos mais 20 bilhões de reais, o que possibilitou a aquisição da Coronavac, através do acordo com o Instituto Butantan. isso é verdade, mas meia verdade, né, ô Pirula? É, do mesmo jeito, né? Ele fez isso depois de ter dificultado ao máximo a compra, né? Inclusive impedindo de vez em quando a compra. Ele só comprou quando a coisa ficou realmente, né, impossível de negar, porque não tinha de que lugar mais tirar essas vacinas. Enfim, ele fez aquele monte de omissões, né? Aquela coisa de esconder a verdade, que também não é exclusividade do Jair, mas nesse caso, né, teve as consequências que a gente conheceu aí, né? E não só isso, né? Não é só que ele não comprou a vacina, ele chegou várias vezes a desacreditar não só as vacinas como um todo, mas especialmente a Coronavac, que ele acabou comprando muito a contragosto. Eu não vou tomar. Pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. Essa de 50% é uma boa coisa. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina, só for na casa da tua mãe. Então, quer dizer, é uma mentira o que ele falou, né? Bom, e tem outra notícia, outra afirmação que ele fez lá nesse pronunciamento, que é... Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. No caso, eu falei que o outro era mentira, na verdade o outro era uma verdade, uma semi-verdade. Esse daí sim é a mentira oficial, né? Que acaba levando a terceira mentira, ao terceiro caso, né? Porque... o Pazuello, né, como eu tinha falado, né, que era o ministro da Saúde na época, ele chegou a recusar várias vezes a compra da Coronavac pelo governo federal. Ele só aceitou como último recurso quando não tinha mais jeito, né, nos 45 do segundo tempo, e a contragosto de todo mundo, né? Então não é comprar qualquer vacina que foi aprovada pela Anvisa, porque a Coronavac já tinha sido aprovada pela Anvisa. E ainda tem um detalhe, ele acabou comprando a vacina da Índia lá, que não tinha aprovação da Anvisa ainda, né? Então, na verdade, não tinha nem a terceira fase de testes concluída. Então, quer dizer, é uma mentira em dobro, né? E ele também disse que ele intercedeu pessoalmente com a fabricante Pfizer para a compra de mais doses, o que também não é verdade. Nossa, isso daí é mentira, ponto. Não tem nem como dizer que é uma distorção, que é uma falsa correlação. Não. Mentira, ponto. Eles negaram várias vezes a compra da vacina da Pfizer. Só em dezembro é que foi feita uma aproximação. Em março é que uma parceria foi firmada. Sendo que os caras já estavam batendo na porta da gente desde agosto, julho, não lembro agora a data exata, né? E segundo o Cajuru, que também não é aquela fonte extremamente confiável, né? Também não vamos dizer, mas é só pro benefício aí, só para dizer que a gente não tá omitindo nada, né? Segundo o Cajuru, ele disse que chegaram a deixar o CEO da Pfizer esperando na antessala do gabinete até ele cansar e ir embora, né? Mas aí isso a própria empresa desmentiu depois. Mas é claro, né? Se depois eles fecharam o acordo com a Pfizer, talvez fosse interessante para a empresa desmentir também, não sei, né? A princípio isso é mentira, mas é importante citar, né? Tem também essa frase do Bolsonaro nesse discurso dizendo: Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. E aí, Gilmar, você acha que ele está sendo sincero nessa fala, não? Eu acho que não. Tanto de brincadeirinha que ele fez, tem vídeo dele tirando sarro de quem pegou Covid. Se tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver lá, falta de ar, você vai para o hospital. E isso aí não foi de coração, não. Não, e ainda por cima falou, e daí, eu não sou coveiro, e chamou quem reclamava da doença, quem morria de maricas, né? Todo mundo morre um dia, vai morrer, vamos ficar chorando até quando, né? Ele falou várias vezes esse tipo de coisa, né? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Chega de frescura, de mimimi, vamos ficar chorando até quando? Então ele não parece, pelas frases dele, que não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias, repetidas durante o ano inteiro, né? Não me parece estar muito solidarizado com quem morreu, não. Na verdade, ele parece mesmo estar cagando e andando para quem morreu, e voltem a trabalhar logo e que se exploda quem tem que morrer, né? E a última afirmação que ele fez nesse discurso foi que muito em breve retomaremos nossa vida normal. ele sabe que não é bem assim, né?
Todo mundo sabe disso, né? Que a coisa não vai ser tão rápida quanto a gente gostaria, e o próprio Bolsonaro, eu acho que sabe também disso, né? Ou pelo menos os ministros também sabem, né? Eu acho que ele falou de caso pensado aí como mentira, e se ele não falou como mentira, né, no sentido dele achar que era verdade, ele tá errado, né? Mentira, no sentido de que é um erro, né? Não vai ser rápido isso daí, não. Agora, uma grande mentira que ele falou. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. Tem aquela foto dele correndo, né? O cara com um porte físico assim invejável, né? Quase o Stallone, né? É o Schwarzenegger, né? O cara tá ali. Ele ainda chegou a falar que se ele pegasse a doença ia ser uma gripezinha, tal, não sei o quê. E aí mostra ele fazendo flexão. Bom, então aí com esse show aí de demonstração do atleta fazendo suas flexões de pescoço, a gente termina esse vídeo, esse Fake Noise, com a maior mentira de todas, né? Que é qual, Peru? Que acabou a mamata, né? Acabou a mamata. Essa é a pior de todas, né? Que coisa, hein? E você aí em casa? Quantas vezes você mente por dia? Deixa aí nos comentários, viu? E também dá aquele joinha no canal aí, e assine o canal pra gente crescer ainda mais. E pra mostrar que você tá gostando do Fake Noise. A gente volta em breve com mais vídeos. Será que a gente volta mesmo ou é mentira também? Hein? Aguardem. Falou pra vocês. Tchau. Qual?